Viva, boa noite, bem-vindos ao Política no Feminino. O prazer da sua audiência traz-nos ao seu ecrã. Hoje, sexta-feira, vamos fazer-lhe companhia durante 2 horas para analisar os principais factos que marcaram a semana. Deixa-me apresentar o painel desta semana, que é composto pela Sandra Batalha. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Chiesa. Boa noite, telespectadores. Susana Mendes, boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, Angola. A professora Luísa Grilo, boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite a todos. Contávamos ter aqui a Flávia Anari, que por razões de força maior não conseguiu estar aqui no nosso programa. Portanto, vamos desejar que corra tudo bem do lado dela. Vamos avançar para o primeiro assunto. A Polícia Nacional está hoje a completar 44 anos de existência. Vamos começar por ouvir a Sandra Batalha. Sandra, qual é o estado da nossa Polícia Nacional? Antes de mais, é preciso parabenizar a Polícia Nacional por mais um aniversário. O estado da Polícia Nacional, penso que, de um modo geral, não está mal, não é? Não está mal porque, com os poucos recursos que têm, não só a nível de meios, mas a nível humano, ainda assim, ainda que não na escala esperada, tem estado a garantir, não é, a segurança e a tranquilidade às nossas províncias. Temos hoje uma Polícia Nacional que dignifica o país que temos. Já tivemos uma polícia pior. Eu acho que não posso ser extremista ao ponto de dizer que é uma polícia que não dignifica o país, porque é uma polícia que, independentemente de tantos vícios que foi informando, e não é a única polícia no mundo, não é? Com vícios, exatamente. Com vícios, de uma forma tímida, vai acontecendo, sim, um combate à pequena corrupção que é no seio dos agentes da polícia, no sentido de mudarem a postura no que se refere ao cumprimento, não é, das normas vigentes no país. A polícia é uma reserva moral, sim, não é, para a sociedade angolana, e, entretanto, diante de tantas dificuldades que tem enfrentado, é preciso não só apresentarmos aqui o lado negativo, mas também o lado positivo, que os agentes da polícia muitas vezes fazem os seus trabalhos em condições desumanas, não é? Fazem turnos em condições desumanas, e é preciso que neste aniversário não só olhemos para tudo aquilo de bom que tem sido feito, mas é preciso também olhar para aquilo que ainda não foi feito. É preciso aumentarmos, sim, o número de efetivos, não é? Garantir que cada quadra do nosso país seja devidamente assegurada pelos órgãos da Polícia Nacional. Eu penso que, de um modo geral, nós temos o lado bom e temos o lado mau, mas nesse momento vamos olhar por aquilo que ainda não foi feito e incentivar o Ministro do Interior, uma vez que foi ele quem proferiu o discurso à corporação, incentivar a ter ações mais humanistas, não é? Vamos olhar numa perspectiva da humanização da Polícia Nacional, não só no que se refere ao seu modo de agir, mas ao modo que a própria corporação trata os agentes da Polícia Nacional. Susana, hoje ser polícia, portanto, depende muito da vontade de quem quer ser. Antes de mais, que a minha voz hoje não está muito boa, mas penso que a mensagem vai passar. E vai passar. Exatamente. Pronto, há muita vontade, principalmente dos jovens, de ingressar na Polícia Nacional. Aliás, essa vontade... É só vontade ou necessidade mesmo? Necessidade. Penso que aqui se encontra a palavra mais certa. Aliás, há muita aptidão por ir para a função pública, porque as pessoas acreditam que é quando a carreira vai ficar garantida, desculpa, e outros aspectos da sua própria vida pessoal. Mas, falando da Polícia Nacional, é uma responsabilidade muito grande que os jovens... que os jovens têm em relação à corporação, e é preciso refletir também sobre o perfil do agente da Polícia Nacional. Qual é o perfil? Quais são os critérios que existem ou que são postos em causa para que as pessoas possam ingressar para a Polícia Nacional? Penso que tudo passa por aí. Infelizmente, nós, pelo que observamos dos agentes, não tem havido muito este esforço, cuidado, no sentido de atrair para a Polícia Nacional aquelas pessoas que tenham melhor idoneidade, que estejam preparados e que seja uma polícia mais humanista e que leve em conta a questão dos direitos humanos.
essa questão não tem sido muito levada em conta. É preciso que esse critério, o processo de recrutamento da polícia, é claro que em outros anos tivemos muito o ingresso das pessoas que vieram da luta armada, de outros processos. Mas hoje o que se quer é um agente mais preparado, mais humano e que leve em conta aspectos basilares do respeito pelos direitos humanos. Outra questão também, e mesmo nesse quesito que eu estou a falar, ainda ontem observamos o caso do advogado em Benguela, que foi detido ilegalmente em circunstâncias que desrespeitam até respeitos elementares de um ser humano, a forma como foi colocado no carro, etc. E já houve aqui posicionamento da própria ordem ao nível local. Tudo isso nos leva a pensar, e mesmo recentemente tivemos o caso do jornalista no Kwanza Sul, que foi detido em circunstâncias tristes quando estava no exercício do seu trabalho. E aqui estamos a falar de dois pilares ou de profissionais que são essenciais para o exercício da democracia e que estão protegidos até quando estão no exercício da sua profissão. Outra questão também que é preciso refletir sobre a nossa polícia é o trabalho que é feito. Portanto, nós hoje vemos muitos carros a circular aqui no casco, na zona urbana, periurbana, vemos algum trabalho, mas o nível de proteção para a população que vive nas zonas mais pobres, para aquelas populações que vivem nestes bairros onde, por exemplo, onde agora que estamos a falar, está completamente escuro, sem acessos, e o sonho da polícia de proximidade ainda não acontece. Continua a ser um sonho para os ambulantes. Continua a ser um sonho, portanto é preciso que se invista mais para que se possa dar proteção àquelas pessoas que vivem nas zonas mais pobres e mais necessitadas. Quem é que mais tem necessidade de proteção, no caso concreto? Eu penso que, principalmente na nossa cidade de Luanda, são aquelas pessoas que vivem nos bairros mais pobres, onde a criminalidade é endêmica, entre aspas, onde há violações diárias. Quer dizer, quem acaba fazendo a lei são os marginais, porque até 17 horas as pessoas têm que estar em casa, os marginais entram em casa, as pessoas fazem o que querem, as pessoas ligam para a polícia só vem no dia seguinte de manhã, porque também não há acessos. É óbvio que tudo o que eu estou a falar, sim, não tem só a ver com a atuação da polícia, tem muito a ver também com as condições de trabalho e não só. Portanto, a criminalidade tem muito a ver com outros fatores sociais, como as condições dos bairros, o emprego, uma série de outros aspectos que também afetam diretamente. Sim, muito bem, vamos ouvir a Luísa Grilo. Conflito geracional na Polícia Nacional. Sente que há? Eu acredito que sim, porque o conflito geracional acontece até nas nossas famílias, que somos o núcleo mais pequenino. Acontece e, portanto, não deve ser diferente. Sobretudo, se virmos a gênese do surgimento da nossa Polícia Nacional, temos de ver mesmo que vieram de realidades diferentes. Como disse a Susana aí bem, muitos deles já vinham do conflito armado, no âmbito da reconciliação, integraram alguns o Exército e outros que saíram do Exército para a Polícia Nacional. Portanto, a polícia ficou, podemos assim dizer, como uma manta de retalhos, recebeu muita gente, não houve o cuidado do perfil. Hoje, o jovem que ingressa na Polícia Nacional tem outro perfil. Do ponto de vista acadêmico é melhor preparado, do ponto de vista ético e profissional não sei se eventualmente também tem essa preparação, mas do ponto de vista acadêmico está... Do ponto de vista físico também tem que dizer alguma coisa. A estatura de polícia tem que representar alguma coisa para o cidadão. Há diferença, portanto, acho que só por causa dessa realidade, perfis de acesso diferenciados também cria até certo ponto conflitos. Mas eu acredito que são perfeitamente naturais esse tipo de choques, nada que
que possa comprometer o bom desempenho da nossa polícia, quer dos novos com os mais velhos, que têm já uma certa experiência de trabalho e que têm algumas regras. A grande dificuldade, de facto, são os recursos materiais que a polícia tem, são ainda reduzidos e que, portanto, isto faz com que não justifique tanto a pequena corrupção, como disse a Sandra, mas que pelo menos facilita de alguma forma a circulação da gasosa e alguns delitos que eles vão cometendo também no exercício das suas funções. Isto é que é de facto preocupante. Tem havido um esforço muito grande no sentido de a polícia ir adequando os métodos de atuação em função da realidade e do contexto que nós vivemos, mas nem sempre isto é bem compreendido. Já vimos aqui 2 exemplos que infelizmente trouxeram que vêm manchar a corporação. Não são todos, ainda bem que não são todos, são uns ou outros que vão fazendo isso, e acredito que a polícia saberá dar a resposta necessária a situações estes casos anormais que vão acontecendo em termos de atuação. A outra coisa que eu penso que a nossa polícia precisa melhorar é na relação entre nas esquadras policiais. Tem, de facto, poucas condições as nossas esquadras policiais, mas também há, de alguma forma, uma certa arrogância na forma como a polícia, nas esquadras, recebem o cidadão. E, sobretudo, quando se tratam de mulheres. Ainda há um certo machismo do ponto de vista do atendimento. Isso tem a ver com o quê, concretamente, Luísa? Tem a ver com os princípios que cada um defende. E sabe que estas corporações... Os princípios que recebemos do berço. Também. E aspectos culturais que também acabam por se misturar mas na ética do trabalho. Sim. Tem que ser em consideração. Uma das coisas que isto leva-me a lembrar um acontecimento que há pouco tempo se deu com uma senhora que se foi queixar, exatamente porque o esposo é da corporação. Sim. Ao queixar-se porque tinha sido violentada nos seus direitos, a senhora apresentou supostamente queixa, mas acabou por não ser registrada nenhuma queixa, porque há uma certa solidariedade entre a nossa corporação e, portanto, defendem-se uns dos outros. Eu penso que aí é preciso fazer um trabalho de modos a que eles possam, de alguma forma, exercer o seu trabalho de modo mais transparente possível, para que tipos dessa natureza não voltem a acontecer. As nossas esquadras precisam de ser humanizadas, precisam de tratar o cidadão com respeito, mesmo que seja infrator, o infrator também tem os seus direitos, e principalmente quando as pessoas vêm fragilizadas de alguma forma, que tratem as pessoas com dignidade. Acho que é um trabalho que ainda vai ser preciso fazer. Já há polícias, como a gente diz, que até certo ponto acabam por honrar e bem a corporação, mas há outros que ainda acabam por manchar a corporação. Eu felicito daqui, de facto, o esforço que a Polícia Nacional tem estado a fazer para melhorar o seu trabalho. Felicito todo o engajamento e todos os polícias, desde os oficiais e até ao mais baixo de todos os agentes, que de facto é preciso melhorar o seu desempenho. O esforço, o sacrifício é muito grande. Eu sei que o trabalho deles não é nada fácil. Trabalham em condições muitas vezes também desumanas, mas o cidadão não tem culpa das condições e precisamos de todos ir melhorando e criando as condições. E para fechar, eu quero ouvir a Sandra. Sandra, hoje o cidadão, quando está perante um agente da ordem, sente que tem um polícia amigo? Era exatamente isso que eu gostava de falar. A forma como nós, cidadãos,
encaramos o agente da polícia. Muitas das vezes o comportamento, não é, do agente tem a ver com aquilo que ele recebeu no berço. Eu acho que não é a corporação que lhe vai ensinar a ser educado, não é? Muitas vezes o polícia precisa de ter uma ação pedagógica. E para ensinar, para mostrar o que é bom e o que é mau, é preciso ter bom senso, é preciso ter algum preparo. E muitas vezes nós encontramos, infelizmente, agentes que não têm este preparo. E dizia muito bem a professora Luísa, do ponto de vista acadêmico, muitos entram já com alguma qualificação, mas do ponto de vista ético, há muitos que deixam mesmo a desejar. Mas abrir aqui uma janela para refletirmos em torno da forma como nós, cidadãos, encaramos a gente da polícia. Sim. É bem verdade que houve, sim, a pequena corrupção. Ainda há pequena corrupção dentro da polícia por causa da gasosa, por causa de alguma troca de favores que vai existindo entre... essa troca promíscua entre o agente da polícia e o cidadão. Entretanto, há muitos cidadãos que não respeitam o agente da polícia. Então, acho que a polícia devia engendrar um plano, não é, de resgate de valores cidadão, não é? O cidadão passar a olhar para a gente da polícia como reserva moral. Mas para isso é preciso que os agentes comecem por mudar o seu comportamento, a sua forma de agir, a sua forma de estar. Portanto, isso vai ser um processo, mas é preciso que se comece. Porque se chegarmos a um estágio em que o cidadão não respeita o agente da polícia, como é que nós nos sentiremos seguros numa situação de alguma insegurança? Entretanto, eu acho que a polícia devia, de facto, começar, né, a agendar este plano, sobretudo para as novas gerações. São muitas crianças que veem os pais a pegarem na farda da polícia. Antigamente, só a farda da polícia em si já era como se fosse um agente. Então, a forma como nós hoje encaramos o agente da polícia é preciso ser, de facto, alterada, mas para tal, alguma instituição precisa dar o primeiro passo. Nesse caso, a própria Polícia Nacional. De terminar, eu penso que, apesar de todas as críticas que foram feitas também, é preciso reconhecer que dentro da Polícia Nacional ou da Corporação temos realmente agentes exemplares e tivemos, por exemplo, as imagens circularam em tempos do agente que ajudava o automobilista cujo carro avariou a empurrar o carro, e como esses há muitos exemplos pelo país, só que infelizmente os maus acabam manchando e sobressaem mais. E o caso não podemos esquecer do agente que este ano ou o ano passado morreu heroicamente a tentar defender a população num táxi. É verdade. Não, temos exemplos de facto muito positivos e é pena que meia dúzia tente de facto de alguma maneira manchar estes bons exemplos que vão acontecendo. E às vezes a gente já vê a polícia ajudar os velhinhos a atravessar a via. Enfim, há bons exemplos. Não é? As próprias, sim. Há bons exemplos e por isso estão de parabéns. Muito bem, vamos passar para outro tema. O governo angolano prepara-se para instituir o Prémio Nacional dos Direitos Humanos, a fim de homenagear os cidadãos que se destacarem na promoção, defesa e fiscalização desses direitos inerentes a todos os seres humanos. Após a aprovação do prémio em Conselho de Ministros, o titular da pasta da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, disse à imprensa que a distinção será anual e terá 4 categorias, que são Personalidade do Ano, Pesquisa Científica, Ações Comunitárias em Direitos Humanos e Cultura da Paz e Cidadania em Direitos Humanos. Quero começar por ouvir a Susana Mendes. Susana, o que é que vai mudar na nossa realidade com este Prémio Nacional de Direitos Humanos? Daqui a bocadinho já ouço a Susana, quero ouvir a professora Luísa Grilo. Eu penso que a iniciativa é muito boa. A iniciativa é boa. Angola quer tornar-se uma referência do ponto de vista do cumprimento e do respeito dos direitos humanos. Tem de facto de ter algum instrumento que lhe permita caminhar para isso. A estratégia nacional dos direitos humanos gizou exatamente, para além do plano de implementação da estratégia, o Prémio Nacional dos Direitos Humanos. Eu penso que vai estimular cada vez mais o cidadão a comprometer-se com o cumprimento dos direitos humanos. Estávamos aqui a falar exatamente de algumas violações que vão acontecendo,
quer a partir dos órgãos que deviam defender estes direitos, mas também há cidadãos, como disse a Sandra, que não respeitam também os direitos dos outros. Eu penso que o prémio é estimulante. Não sabemos que valores é que vão ser envolvidos. Sim, não está definido, não está ainda. definido. Haverá valor e uma estatueta. Exatamente, mas mesmo só o certificado, o diploma de cidadão, de bem, de respeitador dos direitos humanos, uma instituição fica sempre muito bem e para o país melhor ainda. É preciso caminharmos. Nós sabemos que, infelizmente, no nosso país ainda acontece muita violação dos direitos humanos, sobretudo quando se trata dos direitos das crianças. E os principais violadores, para a nossa desgraça, às vezes são os mais próximos das crianças. E aqueles que deviam proteger as crianças são os primeiros quem acaba por incumprir e violar. Estimular a investigação para que só podemos dizer que estamos a atingir as metas em termos de cumprimento da estratégia que nos propomos a alcançar se houver investigação. A investigação vai fornecer dados credíveis para vermos se estamos no bom caminho ou se é preciso fazer algum recuo e melhorar algumas formas, alguns métodos de atuação. É uma boa iniciativa. Eu espero que, de facto, consigamos, a partir de agora, começar a ser vistos como um país bom para se viver, onde há o cumprimento dos direitos dos outros. Susana, o que é que o Governo pretende estimular com este Prémio Nacional de Direitos Humanos? Portanto, é um grande avanço e, portanto, representa uma grande vitória, não só para o governo angolano em si, mas para todos os defensores de direitos humanos a nível do país. E dizer também que o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, aliás, o facto de Angola ter um Ministério da Justiça interligado à questão dos direitos humanos, Justiça e Direitos Humanos, já diz muito bem daquilo que o governo, como é que o governo vê a questão dos direitos humanos. É uma interligação muito boa. E o atual... Hoje é mais fácil falar sobre direitos humanos em Angola? Sim, já foi muito difícil no passado. Mas realmente o atual titular da pasta tem tido uma postura de diálogo com as organizações da sociedade civil, com a sociedade no geral, e o Ministério também mostra-se aberto. E dizer que o prémio vem dentro de um pacote, ou seja, foi aprovada também uma política nacional para a promoção e defesa dos direitos humanos, portanto, que se associa já à existência de uma política nacional para a igualdade de género e várias outras políticas que o governo tem aprovado e que vão de encontro à defesa dos direitos humanos. Agora, é bem verdade que continuamos a precisar que estas políticas se materializem, que estas políticas sejam executadas em toda a sua dimensão, que até aqui não tem existido. Mas o facto de já termos um documento que guia e que num país como o nosso, que tem um histórico de violações dos direitos humanos, é muito importante que tenhamos esta política. A questão do prémio como tal é uma grande vitória, as categorias são interessantes. Agora, seria importante que fosse constituído um júri credível, porque em Angola os prémios morrem sempre ali, no júri, depois na tentativa... A questão do júri também pode ter impacto no próprio prémio. E a própria na credibilidade do prémio. E às vezes a tentativa de, como é um prémio nacional e que é dado por uma instituição do governo, acabar dando a pessoas que já são próximas ao governo ou que têm ideias que agradem ao governo. Como é um prémio ligado aos direitos humanos, eu espero que ele seja dado aos verdadeiros defensores dos direitos humanos, aqueles que no dia a dia se batem pelo respeito, independentemente de onde eles estejam, quer no governo, quer nas instituições da sociedade civil, mas há aqui uma grande oportunidade realmente de se reconhecer estas pessoas, muitas delas que fazem este trabalho a título gratuito, tanto doando muito daquilo que elas têm ou pouco que têm. Portanto, eu penso que é uma grande oportunidade que nós temos e será bom que seja executado, porque realmente Angola, em termos de legislação, nós temos uma Constituição bonita, que eu costumo dizer que no capítulo
das garantias e do respeito dos direitos humanos é um hino. Nós temos diversas leis. Angola assinou a maior parte dos tratados internacionais que consagram a defesa dos direitos humanos, mas o nosso calcanhar daqueles tem estado no cumprimento. Muito bem. Agora, portanto, como é que se pode, Sandra, como é que se pode chegar aos anónimos para que o prémio não se restrinja a Luanda? Eu penso que, tal como todas as ações semelhantes, não é? Eu penso que o governo trabalhará com parceiros. E os parceiros, muitas das vezes, vêm do setor não governamental. E eu acredito que, pese embora o modelo seja por inscrição, mas eu acredito que existam organizações que poderão levar a informação até os anónimos. Afinal, este prémio visa mesmo incentivar, não é? Todos aqueles agentes privados ou públicos, não é? E, sobretudo, as organizações que muito se debatem pela garantia dos direitos humanos, que muito se debatem também e lutam contra todas as ações que ferem o cumprimento dos direitos humanos. É preciso aqui realçar que é uma ação que está dentro daquilo que é o plano estratégico do próprio Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, não é? E faz até uma ponte com aquilo que está estabelecido no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. E, entretanto, vem mostrar que, pese embora ainda temos um grande caminho a percorrer em matéria de direitos humanos, aquilo que foi feito e, sobretudo, a questão do prémio e todas as outras disposições legais que foram colocadas no Conselho de Ministros, de facto, vem mostrar que Angola está comprometida em garantir a defesa, em garantir o cumprimento dos direitos humanos. Portanto, em termos de ações, precisamos também aqui de realçar que Angola, neste momento, é membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Sim. É um mandato que vai até o final deste ano e há perspectivas de renovação. O facto de sermos membros deste Conselho já nos dá uma grande confiança e credibilidade naquilo que são as nossas ações. Te referi também que naquilo que são as ações concretas do Executivo no âmbito dos direitos humanos, existem a nível das províncias os comitês, não é? Os comitês provinciais de direitos humanos, que estão ali para exercer uma advocacia entre o cidadão, né, e a instituição em si, para que possam, então, preservar, para que possam garantir o cumprimento dos direitos humanos. Muito bem. Portanto, eu acho que em termos de ações, o prémio vem ao de cima, de facto, para mostrar que Angola está comprometida, mas que ainda há muito para se fazer. E é preciso que haja um concerto, é preciso que haja um envolvimento, sobretudo de organizações não governamentais, para a materialização desta ação. Um ponto também que eu acho importante é que todo este processo foi antecedido de consultas públicas. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar de alguns encontros onde a sociedade civil foi ouvida, e o interessante deste processo é que as contribuições foram levadas em conta quando vamos ler o documento final da política nacional e mesmo naquilo que é a concepção do prémio. Portanto, acho que no global é um grande avanço. Agora, podemos aqui analisar, se calhar um bocadinho refletir em torno daquilo que são os direitos que mais são violados no nosso cotidiano. Luísa. De facto, há muitos que são mais visíveis, eventualmente, ou que tocam mais as pessoas. Um dos direitos que, do meu ponto de vista, é mais violentado é o direito à saúde e à educação. São os mais de facto, que nós menos cumprimos. Sim. Primeiro, porque as condições de educação e da saúde são as que nós conhecemos, todas não são boas, o atendimento não é o mais desejável e, portanto, as pessoas que se deviam beneficiar nem sempre se beneficiam. Temos conhecimento dessas situações. O outro grande direito que tem sido violado muitas vezes é a questão da maternidade e da paternidade. A responsabilidade paternal nem sempre é exercida e muitas vezes as crianças são vítimas deste incumprimento por parte dos seus progenitores. Acabam por serem crianças
abandonadas, acabam por ser crianças que não têm o carinho e o respeito dos seus progenitores e são sempre elas as principais vítimas da falta, tanto da violação dos direitos humanos. Como é que se pode fazer? Aí acho que o Ministério, eu não li exatamente o plano, eventualmente a Susana que teve acesso poderá dizer, mas eu penso que uma das ações que são importantes realizar é exatamente uma sensibilização junto das comunidades, para as comunidades também perceberem onde é que começam os direitos de cada um e onde terminam os direitos dos outros. Porque senão, vejamos, o direito à educação, por exemplo, não é só ter direito a ir a uma escola e a ter um ensino gratuito, não é só isso. O direito à educação tem outras implicações, é ir à escola e ter oportunidade de aprender, e aprender com qualidade. Esse é um dos direitos que, do meu ponto de vista, é mais violentado. O direito à saúde também é ter direito à assistência médica e medicamentosa. Num hospital que tenha o mínimo de dignidade, não é chegar a um hospital, tem que levar as luvas, tem que levar tudo. O que eu digo que é preciso que o governo nesse capítulo haja é que fique claro o que é que o cidadão deve pagar. Aquilo que ele deve pagar tem que ficar claramente definido para que nós possamos ver até onde é que tem sido violado os nossos direitos. Porque quando as coisas não são devidamente regulamentadas, acabam por criar confusão. Por exemplo, o princípio da gratuidade do ensino não está regulamentado. O que é que, na verdade, é gratuito? Tudo é gratuito? Eu acredito que não. Então, Teoricamente, dissemos que sim, mas é preciso que haja um instrumento que estabeleça as balizas. Ou tudo é gratuito, ou pode-se pagar isto e aquilo não, para que o cidadão saiba qual é o direito que tem e possa exigir o seu direito. Porque quando as coisas estão muito superficialmente apresentadas, tem direito, não estão bem definidas, cria confusão e atropelos também. As pessoas podem exigir o que não têm direito ou podem simplesmente omitir-se daquilo que é um direito que ele devia ter reivindicado. Eu penso que nesta matéria dos direitos humanos e como o novo ministro, de facto, tem uma postura proativa e tem a capacidade de ouvir e dialogar com os demais elementos da sociedade, eu penso que temos uma janela aberta para que possamos todos contribuir e toda a gente dar o máximo do conhecimento que tem para que os casos de violação possam ser denunciados atempadamente e possam ser atendidos por quem de direito. Eu penso que é isso que devemos fazer. Susana, queres avançar aqui mais alguns para além desses direitos que a professora Luísa muito bem elencou e que são realmente fundamentais, há a questão também dos direitos das pessoas residentes nas zonas onde se faz a exploração de recursos minerais, concretamente, por exemplo, a exploração de diamantes, em que tem havido muita reclamação das populações no que toca a elas serem ouvidas sobre os projetos que vão ser implantados, sobre o retorno que tem que ser dado, e nós vamos verificando também que as populações que residem nestas zonas não são tidas nem achadas. Sim, são zonas onde estes serviços básicos, especialmente a saúde, a educação, não estão a ser providenciados. E, portanto, eu penso que é também importante refletirmos sobre os direitos específicos destas populações. Muitas das vezes são obrigadas a sair das zonas onde residem, porque vai haver exploração, os seus rios ficam contaminados, são impedidas de cultivar. Portanto, eu penso que no leque de tantos direitos que são desrespeitados, é preciso prestar atenção também a esta questão. Muito bem. Agora, para terminar, Sandra, as pessoas em Angola conhecem os seus direitos e deveres? Infelizmente, não. A maior parte dos angolanos não conhece os seus direitos e os seus deveres. Isso é algo que deve ser entendido como uma falha, não é? Entre este setor e o setor da educação, porque nós devemos ser ensinados desde tenra idade quais são os nossos direitos fundamentais, quais são as nossas prioridades enquanto crianças, e vamos crescendo já com esta noção e esta visão ampla do que são direitos humanos.
complementando aquilo que as minhas colegas já disseram, e a Kesa perguntava muito bem, quais são os direitos que mais têm sido violados. Eu acho que o direito à cidadania tem sido amplamente violado, pelo facto de termos ainda milhões de angolanos... Quem é que viola esse direito? Ou pelo menos quem não dá a oportunidade aos cidadãos há um conjunto de situações, não é? Sim. Que não permite que muitos cidadãos angolanos tenham o seu registro, não é? Ou tenham acesso ao bilhete de identidade, Sim. não é? Não vamos dizer que é apenas o Ministério da Justiça, não vamos dizer que é apenas o governo angolano, mas há um conjunto de situações que levam a esta situação. Mas quando o governo quer, o governo faz. Então, são daquelas questões que devem ser pragmáticas, não é? Não devemos esperar que o número de cidadãos sem bilhete de identidade aumente, porque a cada dia que passa nós vamos aumentando o número da população. No caso concreto, o governo quer ou não quer? O governo quer, mas o governo precisa de fazer mais. O que é que está a impedir para que este processo avance? A nossa conjuntura econômica não permite que investimentos ao nível da justiça, ao nível dos registros, sejam feitos na medida adequada para chegar a este grande número de população que está sem o bilhete de identidade. Vão sendo feitas algumas campanhas especificamente viradas para as crianças. Esperemos também que existam campanhas também para os adultos, exista também aqui uma grande sensibilização, porque levantava-se aqui a questão cultural. Há um grande choque entre a cultura e aquilo que são os direitos humanos. Portanto, quando falamos de mutilação genital, por exemplo, há muitas culturas que a mutilação genital é normal. Então, desconstruir essa ideia ou levar a ideia de que existem alguns rituais, existem alguns procedimentos culturais e étnicos que não podem ser feitos porque ferem os direitos humanos, é um trabalho gigantesco que a instituição em si deve fazer junto das comunidades. Mas para isso, eu acho que a figura do SOBA, a figura dos agentes sociais dentro das comunidades deve jogar um papel preponderante, de levar a informação a quem infelizmente não tem. Enquanto nós não soubermos aquilo que são os direitos humanos, nós não sabemos qual é a visão da preservação do nosso corpo no âmbito da lei universal, então nós não vamos saber o que culturalmente ou é aceite ou culturalmente pode ser seguido enquanto ritual, enquanto tradição. Bom, vamos passar por outro tema. Sim, rapidamente acho que é só para enfatizar uma questão sobre o direito ao registro. Uma ação que está a ser levada a cabo em Cabinda, que eu penso que é digno de registro. A campanha, creio que é registro porta a porta. São os serviços de registro, portanto, do Ministério da Justiça, que vão à procura do cidadão sem registro. Eu penso que isto é uma ação bastante positiva, porque eles assim sabem quais são os bairros, as zonas que já foram atingidos e assim vão atingir toda a gente. Porque às vezes o cidadão não vai porque pensa que é preciso pagar, outras vezes pensa que não tem como chegar até lá, arranja uma série de justificações para não cumprir com a sua obrigação. Então, ao ir ao encontro do cidadão, portanto, essa campanha porta a porta é bastante positiva e eu penso que deve ser, no final, avaliada para poder ser estendida a outras províncias também. Quando eu dizia que quando o governo quer, o governo faz, se nós lembrarmos das épocas eleitorais... Registro eleitoral. O registro eleitoral é feito, não é? Chega-se até a zona mais recôndita, de helicóptero, de barco, chega-se até lá. Então, deve ser este mesmo exercício a ser feito no âmbito da garantia da cidadania dos cidadãos angolanos. Muito bem. Vamos passar para outro tema, a nova tabela de taxas de portagem na ponte da Barra do Kwanza, em Luanda. Começa a vigorar a partir de 2 de março próximo, segundo um documento do Fundo Rodoviário e Obras de Emergências, com base na tabela aprovada pelo Decreto número 267/19, de 30 de agosto, e publicada em Diário da República. A classe reservada a motociclo de 125 centímetros cúbicos vai pagar de portagem 100 kwanzas, enquanto acima de 125 vão desembolsar 150 kwanzas. Para os veículos de reboques
com peso bruto 750 kg a 3.500 kg, a portagem será de 500 kwanzas, enquanto veículos ou reboques com peso bruto de 3.500 kg a 16.000 kg poderão pagar 1.000 kwanzas. Bom, vamos começar por ouvir Luísa. Luísa, quando se faz uma atualização do género, o que é que deve-se ter em conta em primeiro lugar? Bom, eu acredito que a questão da inflação é a primeira que se tem em conta. A segunda questão é a capacidade do cidadão poder pagar, ou do automobilista poder pagar. E acredito que estes preços foram ajustados tendo em conta a nova realidade econômica do país. E os preços até não estão muito altos. Mas também não são muito simpáticos. Eu acredito que sim, uma motorizada pagar 100 kwanzas, acho que é o que eles cobram para levar um cidadão do Kazenga até, sei lá, até o centro. Pedem muito mais, portanto, 100 kwanzas eu acho que é um preço acessível e é razoável. Por outro lado, nós precisamos de criar fundos para a manutenção das estradas. E o que se cobra até agora? Portanto, ficarmos à espera que seja sempre hoje a pôr o dinheiro para se fazer e nós utilizamos em toda a parte do mundo é assim, as pessoas precisam de contribuir e nós também temos. Eu só lamento por ser só aquela de Barra do Kwanza. As outras estradas precisam também de uma portagem, então por que não? Por que só aqui na Barra do Kwanza? Eu já fiz essa pergunta e não consigo encontrar resposta. Mas Luísa, já se cobra, portanto, essa taxa há algum tempo? Só na Barra do Kwanza. Para se criar este fundo que está aqui a defender. Sim, mas só para reabilitar então a estrada que vai para o Kwanza Sul e Benguela. Mas mesmo a entrada de Benguela e do Lobito não há portagem. Então, neste caso, só para arranjar o troço Luanda, Kwanza Sul, Sumbe, mais nada. Porque tudo o resto não há cobrança. Eu penso que sim, que esta é a primeira e acho que já deu experiência suficiente aos serviços que cuidam das estradas para ver como é que funciona, se dá, se não dá. Portanto, se aqui pagamos e ninguém refila, temos que pagar também nos outros troços. É preciso, sim, criar o fundo rodoviário para a manutenção das estradas. Nós estávamos a discutir a taxa de circulação. Ok, a taxa de circulação está em pagamento atualmente. Eventualmente, dentro das cidades, está capazes de dar para alguma coisa, mas já vimos que não contribui para esse fundo. Mas o fundo rodoviário, as nossas estradas que estão todas esburacadas, precisam de um recurso. Vai, mesmo que seja pouco, como é este, as centenas e milhares de carros que passam todos os dias por aquelas vias, acabam por trazer e criar um fundo suficiente. Agora, precisamos de dar utilização correta a este fundo. E esperemos que outras estradas, também outros troços mesmo dessa estrada do Kwanza Sul, tenha também a portagem para se poder pagar. Eu estou plenamente de acordo. Bom, Susana, quando o Estado implementa uma medida desse género, pensa no cidadão ou pensa apenas no bolso do cidadão, entrar para o bolso do cidadão? Eu penso que, teoricamente, pensa no cidadão, porque a ideia é que os recursos arrecadados, o fim último, deverá ser beneficiar o cidadão comum. Mas o problema, há uma série de estrangulamentos em todo o processo. Por exemplo, quando nós vemos na Barra do Kwanza, quando se paga, o sistema ainda não está totalmente informatizado. E, portanto, é o dinheiro dado à mão daquele funcionário que imprime um recibo. Portanto, não temos muita garantia de que todo o valor recolhido ao longo do dia vai parar aos cofres do Estado. É preciso que o Estado afine essa máquina, porque é uma importante fonte de receita. E como isso há a questão dos mercados, eu acho que os mercados são uma fonte de enriquecimento ilícito para muita gente em Angola, porque a forma como é paga, tanto são as bancadas, alguém que passa diariamente, recolhe aquele dinheiro, imagina há mercados que têm mais de 200, 300, 400, 500 vendedores, o mercado de 30, por exemplo, deve ter milhares, e diariamente é cobrado um valor. Para onde é que vai esse dinheiro? Como é que o Estado garante que esse dinheiro está aí parar aos cofres do Estado em cash, numa altura em que precisamos tanto
de recursos. Portanto, eu penso que, em primeiro lugar, para além de aumentar o valor, é preciso afinar a máquina, porque se eu pago, o ideal é que esse dinheiro vá para o cofre do Estado e que o Estado me preste um melhor serviço. E isto já é outra conversa também que é preciso ter. E eu concordo plenamente com a professora Luísa, no sentido de que era preciso fazer um estudo para colocar portagens em outras estradas, no acesso a outras estradas nacionais, porque em qualquer parte do mundo é uma fonte de receitas. Nós vivemos ao longo dos últimos anos de subvenções. O Estado subvenciona tudo, subvenciona o combustível, circula-se pelo país, não se pagam as taxas e nós vivemos numa bolha que não é real. O que estamos a viver agora é a realidade. O Estado cada vez mais vai cobrar mais impostos, vai ter que afinar a sua máquina e o cidadão tem que se preparar para pagar. Só que isso é uma... Esse desmame pode ser feito de forma paulatina? É. Infelizmente, a situação financeira do país, creio que não vai permitir outra metodologia que não esta mais acelerada. E esta semana tivemos mais a notícia de que o preço do petróleo está a cair nos mercados internacionais por causa do contexto do mundo. O Estado precisa de alternativas para ir buscar receitas. E o Estado precisa de alternativas. Portanto, nós temos que começar a aceitar. Só que, como eu dizia, isso é uma moeda com dois lados. Ao mesmo tempo que o Estado cobra mais impostos, como já falamos aqui, tem que prestar melhor serviço. E não está a haver esse equilíbrio. Não? E não está ainda. E isso é uma situação que precisa ser revista, porque a carga fiscal é cada vez maior. Então, o cidadão que está a pagar esse valor ali na Barra do Kwanza, quando ele prosseguir, ele vai querer encontrar uma estrada nacional em condições. Portanto, ele paga a portagem, depois a estrada dá cabo do carro do cidadão, depois o cidadão é que arranja o carro. Em outros países do mundo há realmente muitas portagens, mas as estradas estão em condições. Eu não me importava de pagar mais se eu pudesse ter melhores estradas, principalmente ao nível nacional. E eu sou uma pessoa que gosto de viajar por estrada e é lamentável em muitos dos percursos a situação em que estamos e, portanto, são situações que precisam ser revistas. Muito bem, Sandra, este aumento na taxa de portagem pode ou não ter impacto no turismo interno e também, portanto, nos produtos mais exportados? Bem, esperamos que o impacto seja positivo, melhor dizendo, porque a intenção de pagar é de ver uma infraestrutura com qualidade. Se for essa lógica da qualidade, eu penso que não haverá impacto direto nos preços dos produtos quando chegarem ao consumidor final. Porque a problemática das estradas no nosso país não é de hoje, não é? E nós sabemos que, infelizmente, não é porque não foram feitos os investimentos necessários, mas porque um grupo de indivíduos que se sentiu no direito de mexer no erário, então usou este erário para adquirir em 30 casas, por exemplo, não é? Então, quando eu ouço a palavra estradas, eu me lembro do caso do INEA, que nem é para aqui chamado, mas que é um assunto que devemos refletir, sim, porque nós estamos a pagar, estamos a contribuir para este plano estratégico de arrecadação de receitas para o Fundo Rodoviário, sim, não é? Então, queremos ver os resultados visíveis e palpáveis. Entretanto, eu acho que é uma questão também de consciência de quem fizer uso desta portagem e que deve ser uma medida não só para a portagem da Barra do Kwanza, mas que se estenda para as outras estradas nacionais, porque estão numa condição degradante. E nós, enquanto angolanos, temos sim a pretensão de circular de Cabinda ao Cunene, mas para tal é preciso que existam infraestruturas de apoio que nos principalmente nos permitam então circular com segurança, com tranquilidade,
qualidade e sem estes impedimentos, como é o caso das infraestruturas. E se nós refletirmos a importância da estrada enquanto uma infraestrutura que impulsiona a economia, nós vamos refletir em torno da importância da estrada para a ligação entre as províncias, para a livre circulação de pessoas e bens, para a livre circulação de turistas, para que o produto que saia do Cuneno possa chegar até Benguela, possa chegar até Luanda sem sobressaltos. Portanto, não olhemos muito para o preço, mas olhemos para... Então é a tabela mais justa. Olhemos, é isso que está a defender, Sandra? Eu penso que é uma tabela justa, porque pagar 100 kwanzas a um motociclo, não é? Se for se tiver a fazer um serviço de táxi, já são 2.000. Já são 2.000 kwanzas, mas o que é que representam 2.000 kwanzas para a manutenção e para a conservação de um caminhão? O que é que são 2.000 kwanzas de combustível para um caminhão? É praticamente nada. Então não vamos olhar muito para o valor, mas vamos olhar para a importância do valor e da forma como vai ser aplicado. O que nós cidadãos também gostaríamos de ver, não é? Que nos apresentassem periodicamente relatórios, resultados daquilo que foi arrecadado, daquilo que foi para o fundo rodoviário, daquilo que foi gostaria de saber executado. Quanto é que foi Eu gostaria, exatamente, gostaria de saber em 2019, eu gostaria imenso de saber e gostaria de saber também de que forma é que este dinheiro foi aplicado. Quanto é que sobrou? Quanto é que sobrou? Será que estamos realmente a contribuir para as receitas do fundo, né? Será que o nosso fundo está a ficar alargado? É isso que nós precisamos saber, porque é uma forma também de nos impulsionar, de nos motivar a pagar essas taxas. É prestação de contas. É prestação de contas, é um exercício que todo gestor público, toda empresa pública deve fazer pontualmente, mas deve ser uma apresentação de contas clara, não muitas vezes aquilo que se publica no jornal, porque é só para os economistas perceberem, mas uma publicação que todo cidadão leigo na matéria possa olhar, possa perceber o que eu dei, como é que está a ser atribuído, como é que está a ser executado o programa de reabilitação de estradas, mas é preciso também ter muita atenção na forma como estes fundos vão ser geridos, porque as estradas, enquanto infraestrutura de apoio ao desenvolvimento de um país, recebe muito do Orçamento Geral do Estado, mas também serve para enriquecer ilicitamente, para fomentar a prostituição clássica e a prostituição de luxo, porque são muitos destes dirigentes que têm acesso a esses fundos que, infelizmente, mostraram-nos uma realidade diferente daquilo que é Angola, porque o Estado investiu milhões para uma estrada de qualidade, mas o que vemos no papel é uma estrada de qualidade, mas o que vemos na prática é uma estrada de classe C, uma estrada de um alcatrão bastante fino, que ao fim de 6 meses já está a deteriorar-se. Então essas pessoas, sim, essas pessoas deviam ser acusadas de crimes contra a humanidade, porque colocam em risco a vida dos passageiros. E quem fiscaliza entra ou não nesse processo? Deve entrar neste processo, mas é preciso também que sejam bem remunerados para fiscalizarem com verdade, porque não basta fiscalizar, tem que se fiscalizar com verdade, tem que se levar a informação com a verdade necessária para podermos resolver os problemas que podem surgir no âmbito da gestão deste fundo rodoviário e da própria implementação do plano de requalificação das estradas. Muito bem. Kesa, eu penso que esta medida também pode contribuir até certo ponto para a regulação do peso das viaturas. Nós temos ouvido muitas vezes, sobretudo no troço Benguela, Huila e vice-versa, muitos acidentes e pontes que caem por excesso de peso. Já se falava na colocação de balanças. O que significa que, ao diferenciar este preço, está garantido que aqui nesta entrada, portanto, já existe uma balança e todas as viaturas que por aí circularem serão automaticamente pesadas para poder definir, porque se for só a tara que está lá no caminhão, atrás do caminhão já diz qual é o peso, mas só isso não é bastante. Agora, a carga que se coloca na viatura deve ser pesada para ver se é justo ou não o que está a ser cobrado. Portanto, se é uma viatura pesada, de passageiro é uma coisa, se é de mercadoria é outra coisa.
é mais fácil controlar o do passageiro do que a de mercadoria. Porque mercadoria às vezes leva peso a mais e como não há, ele sabe que não há balança, não há essa preocupação. Basta cuidar da altura para não ter problemas com a polícia, que olha logo para a altura, mas o peso está lá. Portanto, eu espero que este fundo também permita, de alguma forma, ir diferenciando e controlando o peso das viaturas, que tem sido muitas vezes causa de acidentes, sobretudo nas pontes. Chiesa, quando falava em informar com verdade, Sim. eu queria lembrar um episódio na altura que o Presidente da República preferia a mensagem do Estado da Nação à Assembleia Nacional. O Presidente mencionou um número, né, de quilómetros e certos troços que, quando fomos ver na realidade, não é? Esses troços não tinham sido intervencionados. E nós não ouvimos nada em relação à penalização desses indivíduos que têm contribuído para mais mortes e para que a economia não avance devidamente porque essas estradas não foram intervencionadas. Nós não devemos Quem fala da estrada fala, por exemplo, da questão da biblioteca. Fala da questão da mediateca do BIE, foi... exatamente. Chegou a ser inaugurada, mas sobretudo na questão da estrada. Sim. Entender a importância da estrada. Se uma obra não arrancou, de facto, por imperativos do orçamento, ok, isso entende-se. Mas, principalmente, quando existem indivíduos que se estão a beneficiar, já receberam valores, não é? E as empresas ainda não começaram a intervencionar, nós temos que informar com verdade, porque são muitas vidas que estão se a perder nas estradas por negligência de um ou outro cidadão. É preciso, de facto, que haja verdade na informação a ser prestada, não só pelas empresas que estão a fiscalizar, mas sobretudo dos órgãos de informação do Estado. É preciso andar, é preciso intervencionar, é preciso medir aquilo que é a informação que chega até o chefe e aquilo que realmente está-se a fazer no campo. Ir ao terreno, muito bem. E é assim que a UNITA vai atribuir bolsas de estudo aos seus militantes. Luísa, este é o papel do Estado ou de um partido político? Bom, Mas vai-me responder depois do intervalo. Nós vamos partir para um breve intervalo. Daqui a instantes vamos analisar este facto. Até já. Muito bem, chegamos para a segunda parte do Política no Feminino. O Partido UNITA lançou quarta-feira passada no município de Viana, em Luanda, um programa nacional de atribuição de 254 bolsas de estudo para as várias universidades, sendo 90 diretas e 164 indiretas. Em declarações à imprensa, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, afirmou que as 90 bolsas internas vão ser direcionadas aos militantes por fazer parte do plano político e ideológico desta organização política. Informou, entretanto, que cada bolseiro vai beneficiar de 50 mil kwanzas mensalmente num período de 4 anos, mas em caso de reprovação, perde a bolsa. Bom, vou começar por ouvir a Sandra Batalha. Sandra, a estratégia da UNITA de atribuir bolsas de estudo é boa? É boa e não há nada de alarmante, não há nada de novo, não há nada de destaque, porque a UNITA, apesar de ser um partido político, é uma organização e no âmbito da gestão das organizações, as organizações precisam ter a área de responsabilidade social. Sim. E para aquilo que se refere à responsabilidade social, a UNITA escolheu atribuir bolsas a outros cidadãos que não sejam militantes do partido. Então é preciso não olhar... A prioridade aqui vai ser para os militantes do partido. Prioridade para os militantes e também para outros cidadãos que não sejam militantes. Entretanto, dentro daquilo que é o seu plano, né, estratégico político, é bem verdade que precisam de ser feitos investimentos. É preciso ter militantes com qualidade suficiente para defenderem os ideais do partido, para defenderem ou para analisarem com verdade, para analisarem com bases científicas a situação que o país vive e que o país poderá viver nos próximos anos. Entretanto, fazer investimento para aquilo que são os seus quadros ou os seus futuros quadros não é mau, enquanto organização é um investimento justo, mas que não pode ser visto nem encarado como uma ação que devia ser perpetrada pelo Estado. Não, é uma organização, tem o seu plano estratégico, está a executar e para aquilo que é responsabilidade em princípio, social essas bolsas são para os militantes, somente para os militantes. Sim, são para os militantes. O que criou já a falsa expectativa,
por Sim, parte de criar alguns falsa jovens que expectativa. pretendiam também de aceder às facto, bolsas. mas o que é que vai suceder? Sim. Que muitos jovens vão querer se afiliar à UNITA por causa da questão das bolsas de estudo. Sim. Entretanto, falávamos de um plano estratégico, vamos falar de execução de ações, não é? Que tem em vista a captar mais militantes. Entretanto, para nós seres humanos, gostamos de ouvir aquilo que queremos ouvir, gostamos de ter a oportunidade que estávamos à espera. E para o Partido Político UNITA, na intenção de captar novos militantes, é positivo até que tenha ações do género, mas atenção, são apenas 90 bolsas. Angola é de milhões de angolanos. Entretanto, vai ser um chamariz, mas vamos ver se de facto terá de facto a sustentabilidade que se espera. São 90 diretas e 164 indiretas. Sustentar uma bolsa de estudos é de facto, está a mostrar também que é uma organização que afinal tem algum fundo, não é? Todos os meses vai dar todos os meses 50 mil kwanzas. Esses 50 mil kwanzas vêm de alguma fonte de rendimento e também gostávamos de saber, né? Gostávamos que declarassem, afinal é uma instituição... Os políticos por via da representação parlamentar já tem uma votação de facto, mas esta inovação que estamos a ver, né, da UNITA de tornar público, inclusive, né, que vai atribuir essas bolsas de estudo, eu penso que não... E a UNITA também tem património. Né? E a UNITA também tem património, mas gostávamos também de saber que património é esse que a UNITA tem, que é capaz de gerar receitas que vão então conseguir cobrir este número de bolsas de estudo. E é preciso também aqui abrimos uma outra janela que, enquanto partido com assento parlamentar, que deve sim preocupar-se com as questões sociais dos cidadãos, deve também debater-se com questões que não estejam só inerentes à questão eleitoral, mas das questões básicas da condição de vida dos cidadãos, e deve usar todas as forças que tem para protestar por um presidente da CNE, deve usar também para protestar, por exemplo, para os problemas de educação que foram levantados já aqui na nossa mesa e que temos visto constantemente. Enquanto a oposição tem feito o seu papel, sim, mas para que a nossa democracia seja de facto forte, para que as nossas instituições sejam fortes, é preciso ter também uma oposição forte, não só no ponto de vista de boca, mas no ponto de vista da ação. Então, começamos a ver com essa questão da bolsa de estudo. Não é um número que abranja sequer 10% dos jovens angolanos. Sim. Então, é questão também para não compararmos aqui que o Estado angolano forma, que a UNITA está a formar. Não vamos aqui comparar ações. É uma organização política, enquanto organização tem a sua responsabilidade social, tem o seu plano estratégico com os militantes, e é preciso não compararmos instituições com pesos tão distintos. Muito bem, vamos ouvir a Luísa. Luísa, esta responsabilidade é do Estado ou de um partido político? Sem dúvida, a formação é responsabilidade do Estado. Nós já dissemos aqui, a educação é um direito, a formação é um direito. Quando um partido assume essa responsabilidade, está a ser ousado de alguma maneira? Podemos dizer? Sim, até certo ponto sim, mas ele está a usar a sua estratégia, sim, de alargamento do seu partido. Isto é uma forma de aliciar os jovens a poderem ingressar na UNITA. Se para ter uma bolsa da UNITA precisa de ser militante, então toca se inscrever para a UNITA para poder beneficiar. Eu penso que a estratégia não é má do ponto de vista das oportunidades que ele tem para poder realizar essa atividade. A única coisa que eu acho é que, se tratando de bolsa para beneficiar militantes, sim, logo é um grupo interno, não era preciso chamar específico, não era preciso chamar a comunicação social, porque eu, quando vi o presidente da UNITA falar, pensei que fosse uma ação de grande monta, que ia contribuir com alguma coisa a mais. Sim, 90 de facto é uma gotinha d'água no oceano. Mas quem não está lá dentro precisa de saber, para se calhar... Para poder entrar. Ao partido. Sim, para poder entrar. Quem não está lá precisa de saber para poder entrar, para encontrar uma oportunidade. De facto, é muito pouco para tanta coisa. E tanto é assim que muitos jovens que saíram de outros pontos já foram à procura da bolsa, porque sabe que as pessoas têm carências.
têm carências e estão ávidas de poder continuar a estudar. Muitos jovens não estudam porque não têm essa oportunidade. Ouviram isto, não sei se não perceberam muito. Expectativas frustradas. Exatamente, não sei se não conseguiram bem. Porque agora, vê, as 90, ok, estão claríssimas. Não sei qual vai ser o critério, porque não foram ditos quais são os critérios para escolher entre os vários militantes que têm para calhar os 90. Não sei se vão ser só a nível de Luanda. Não, vão ser 5 em cada província. Ok, numa província escolher 5 é muito difícil. Não será tarefa fácil. Não, não é tarefa fácil. Ele vai criar... Mesmo internamente. Não vai ser tarefa fácil. E começa aqui um motivo de discórdia mesmo entre eles. Será criada uma comissão que vai ser chefiada pela vice-presidente do partido. Não é fácil, não é fácil. Não é nada fácil entre tantos militantes tirar 5 numa província. Porque a UNITA tem muito mais do que 5 jovens em cada uma das províncias, ou tem mais do que 100 jovens para poder tirar 5. Tem que ser critérios muito rigorosos, bem definidos. E quando é preciso critérios assim muito apertados, sempre acabamos por cair na injustiça. E o sentimento de injustiça vai aflorar muitas vezes. E ainda mais grave é que vai dar por cada um dos municípios. Das 164 bolsas indiretas, vai arranjar um emprego para cada um. Não sei se vão trabalhar em cada delegação, não sei. É muito fogo de artifício para meu entender. Desculpa, antes de passar a palavra à Susana, só para lembrar, né, acho que é uma questão histórica. A UNITA é um partido de quadros. Não é a primeira vez que se preocupa em formar quadros. Sim. Porque na própria, se tivermos que olhar para aqueles que são os cofundadores da UNITA, para aqueles que seguraram o partido até o momento, nós vamos encontrar um grande número de indivíduos com formações acadêmicas relevantes, tanto é que muitos deles até têm passagem por muitas instituições do ensino privado. Tive a sorte, por exemplo, de ter como professor, que Deus o tenha, o Dr. Jacajamba, não é? E como eles são muitos, entanto, é um plano que não é novo. E atenção, que antigamente a UNITA formava os seus quadros... estamos num novo contexto. Um novo contexto. A UNITA formava os seus quadros em países onde tinham alguma afiliação partidária, não é? Então, não é, como disse a professora Luísa, não é motivo para tanto alarido e para fazermos comparação de que quem tem que dar bolsa de estudo é o Estado, é o partido político. Eu acho que é preciso nós separarmos as águas. Sim. E os jovens também precisam de ter alguma calma, não é? Porque não nos vamos afiliar a um partido por causa da oportunidade de estudar, não é? Nós precisamos de ter a calma necessária para entender que precisamos de pensar como nação. Também, Sandra. Exatamente, pensar como nação, não é? Então, se vai se afiliar ao partido, que seja porque partilha dos ideais políticos do partido, não porque vai ter exatamente a oportunidade de estudar. E, aliás, isso é um alerta não só para os jovens que pensam em ingressar na UNITA por esta via, mas para todos os outros partidos, não é? É preciso, quando nós tomamos a decisão de pertencer a um partido, é saber a ideologia partidária, é saber qual é o plano que este partido tem para a minha nação, que isto é que deve ser o fundamental na escolha de um partido político, não afiliar por mera simpatia ou por estar com interesses de conseguir a bolsa de estudo. Quer dizer que se este plano der errado, então a UNITA está a dar um tiro no próprio pé, não é? Vamos ver um grande número de jovens frustrados, um grande número de jovens que na intenção de atingirem os seus objetivos, de concretizarem os seus sonhos, não é? Vão ver que não foram escolhidos, não tiveram acesso e a UNITA vai poder também presenciar aquilo que muito acontece nas instituições de Estado. Tem um concurso público, nem todos passam e o número de cidadãos que vêm reclamar por não conseguir acessar a outra fase é muito maior do que aquele número de cidadãos que conseguiram acessar porque estavam dentro dos critérios. Nós vamos ver o que é que essas bolsas de estudo vão dar. E se todos os partidos optassem por essa estratégia, que país é que teríamos? Daqui a pouco a Sandra está com tosse, deixa-me passar a palavra à Susana. Teríamos um país com pessoas melhor formadas, melhor capacitadas. Teríamos o problema resolvido da formação? Não resolve de longe. Talvez teríamos até partidos políticos com quadros mais capacitados, melhor preparados, porque também, infelizmente,
ao nível de todos os partidos políticos, inclusive do maioritário, muitas das vezes nós vemos quadros ou pessoas que alcançam posições de topo, mas que não têm um discurso que convença, não estão preparados nem sequer para a batalha política. Então eu penso que o país, em termos políticos, vai entrar numa fase derradeira em que os partidos têm que estar bem preparados, têm que ter quadros capazes para, nem sequer fala-se ainda em vitória, mas para ombrear ou para poderem lutar pelo poder. Os nossos políticos já alcançaram esta visão? Portanto, nós temos uma nata de políticos que vêm de outros tempos, de outras décadas, sim, e que, portanto, foram tarimbados por outros processos. Portanto, o país vivia momentos muito tensos, a luta política era intensa, inclusive no plano militar, e forjaram-se também grandes políticos, sim, que temos hoje, mas temos também a responsabilidade da nova geração. E eu já tive a oportunidade de dizer aqui que, infelizmente, a nova geração, em muitos casos, acaba por ser mais, acaba por ter uma linguagem mais agressiva, acaba por ser menos tolerante nos diversos partidos políticos, se comparado até com a geração dos mais velhos. Então, é preciso que se passe esse testemunho. E no futuro... Isso é fruto de quê? É consequência de quê, Susana? É consequência um pouco do que a Sandra esse radicalismo que se está a produzir. É a aptidão. Portanto, os jovens hoje querem chegar rápido aos postos de maior destaque, infelizmente. Sim. E muitas das vezes vêm na bajulação, em mostrar serviço e até numa certa agressividade política, uma maneira de se mostrarem perante as lideranças. Desculpem, infelizmente. E é preciso que os partidos invistam no sentido, e o país invista mesmo, no sentido de termos quadros melhor preparados. Quanto a essa questão das bolsas de estudo que a UNITA oferece, é um direito que o partido político tem, sim, é um projeto que criou, mas eu penso que talvez, em termos de apresentação, poderia não ser muito voltado para dentro, para o partido político, porque um partido político, em termos do seu eleitorado, faz-se dos seus militantes, mas também dos simpatizantes. E os maiores partidos políticos ao nível do país, nomeadamente a UNITA e o MPLA e também a Casa CE, por exemplo, e até o PRS, têm beneficiado do voto. Portanto, quem garante o maior eleitorado, até muitas das vezes, não são os militantes, mas são os simpatizantes, que não estão filiados. E então eu penso que esse projeto devia ser gizado de uma maneira que abarcasse não só os militantes, os simpatizantes e os jovens no geral, apesar de ser um número reduzido, mas eu penso que a UNITA aqui poderia dar uma lição ao país, até porque a UNITA é que tem criticado a questão de um país muito voltado para a militância, de um país onde se olha muito para o partido, para a copartidária, para os comitês, se eu venho de um comitê de especialidade ou não, para ascender. E estrategicamente aqui poderia ter dado uma outra lição, abrindo, obviamente, os seus militantes poderiam ter acesso, mas também é óbvio que há aqui um nicho que eles deixam também, que vai ser aberto. Qual é? Não está muito explicado, mas pelo que eu percebi na mensagem, nem todas essas 200 e tal bolsas vão ser para os militantes da UNITA. Há aqui alguma abertura para a sociedade, mas eu penso que podia ser um projeto melhor gizado, e a professora Luísa também aqui levanta questões depois em como é que essa reação vai ser, e a Sandra também fala aqui na questão das expectativas. Exatamente. Que vão ser frustradas. Também, entretanto, eu acho que é de realçar também quando o partido fala sinceramente, a UNITA, que portanto, a maior parte das bolsas vão ser para os militantes, porque aí não cria falsas expectativas, sim, como foi o caso da venda das casas nas centralidades,
que pouca gente acabou por ver o resultado. Mas eu penso que é um processo que está a começar e que vamos ter... O país vai seguir, no geral, porque é um projeto que cria expectativas na juventude. Sobretudo. Agora, quem recebe uma bolsa de estudo de um partido político acaba por ficar comprometido com este partido. Não tem que ser necessariamente, eu penso. Porque até nós tivemos vários quadros que tiveram fora do país. Pelo partido. Sim, mas nós tivemos vários quadros formados fora do país que quando vieram, muitos financiados por determinados partidos, principalmente os dois principais partidos, o MPLA e a UNITA, é que apoiavam e que depois fizeram a sua caminhada. Não são obrigados a terem... Claro que moralmente há esse reconhecimento, mas a pessoa não tem que ficar amarrada, até porque a UNITA falou muito no governo inclusive e participativo. Eu acho que não vai querer amarrar as pessoas. As pessoas têm que se filiar aos partidos políticos por vontade, porque se identificam com o partido como a Sandra Foucault e não por bolsas de estudo ou quaisquer outros benefícios. Professora, não pode ficar este compromisso moral da parte de quem é formado por algum partido político? Acaba por ficar, porque de alguma forma é um compromisso que a pessoa acaba por assumir, porque se o objetivo é o alargamento do partido, está aqui uma porta aberta para essa possibilidade. Agora, não é obrigado sim a seguir. A Susana disse bem, mas do ponto de vista moral é de alguma forma um compromisso que assume com aquela organização. E desta vez está claro que as bolsas são para os seus militantes. Nas próximas edições, disse bem, eu ouvi muito atentamente o presidente da UNITA dizer que nas próximas edições poderão abrir essa oportunidade. Mas estas já estão comprometidas, tanto é assim que aqueles que iam receber já vão receber os 3 primeiros meses, ou já receberam, os de Viana já receberam os 3 primeiros meses da sua bolsa para poder estudar. Eu penso que não devemos muito nos preocupar que seja o partido A ou B a formar. Quem tem que formar mesmo é o Estado. O Estado é que tem que formar. Aí sim, não há militante da UNITA, não há militante não sei do que. São todos cidadãos nacionais. A formação tem que ser indistintamente do seu partido, da sua cor partidária. E a razão é muito simples. Nós estamos aqui sempre a condenar a partidarização dos serviços. Se cada um de nós vai estudar porque o seu partido vai pagar, vamos aqui ter todos os funcionários e todos os quadros que são militantes do partido. Sim. E continuamos a trabalhar só os partidos, cada um a puxar. Não, o cidadão nacional tem que ser formado para servir o país, independentemente das suas opções e da sua ideologia. Ele é cidadão, estuda e depois ideologicamente filia-se no partido que decidir escolher, ou já está afiliado ou vai se filiar. Não ter esse compromisso de que eu recebi a bolsa e, portanto, não quero ser ingrato, vou ficar, e não sei o que. Por isso que temos maus militantes e temos maus dirigentes, porque, não, vão dizer que eu sou oportunista, vão dizer que eu sou ingrato, que eu sou não sei quem, não. É a formação para todos os cidadãos, independentemente de quem quer que seja. Então, que seja o governo a assumir e não os partidos políticos. Eu aqui também penso que há uma reflexão. Todo o debate que se levanta em relação a esta bolsa, ou estas bolsas que a UNITA oferece, nos levam também ao debate em relação à excessiva partidarização do país. Parece que tudo se move à velocidade dos partidos, ao sabor dos partidos políticos. As pessoas sempre têm que ser A, B, C ou D. Quando uma pessoa está a intervir, as pessoas procuram logo identificar é do partido A, B, C ou D. E há vida para além dos partidos políticos. E a grande lição que a juventude tem que tirar é de que, portanto, nós temos que procurar vencer, nós temos que procurar o sucesso, mas que não dependa dos partidos políticos. Para aqueles que têm veia política, tudo bem, que ingressem, mas que ingressem nos partidos políticos para fazer a política pura. E aqueles que não, que deem o seu contributo
ao país. E mais grave ainda essa bipolarização MPLA-UNITA, que acaba por asfixiar praticamente o país. E nós ainda continuamos a ter pessoas que lutam porque partiu-se comitês, bandeiras que são retiradas, administradores que dizem que um determinado partido não pode pôr a bandeira na sua circunscrição. Portanto, nós temos que evoluir para fora. Os partidos vão continuar a oferecer as suas bolsas aos seus militantes, mas há vida para além dos partidos políticos. Bem. Bom, vamos passar para outro tema. Os testes para os 77.092 candidatos selecionados para concorrer às 7.000 vagas disponíveis no setor da saúde começaram na passada quarta-feira e terminaram hoje em todas as capitais provinciais, indica o Ministério da Saúde. As vagas são para as carreiras de profissionais da saúde e do regime geral. As provas começaram às 9 horas no período da manhã e às 14 horas no período da tarde, com duração de 2 horas e 30 minutos. Professora Luísa Grilo, muita gente ficou de fora porque chegou depois da hora marcada. Pois é, lá está, muita gente para poucas vagas. Está a ver a expectativa do jovem? Sim. O jovem tem duas expectativas, a ânsia é muito grande. Primeiro, de fazer uma formação superior. Segundo, de arranjar um emprego na função pública. Esta é a ânsia hoje da juventude. E vimos... alguma coisa falhou na organização. Todo o processo pareceu-me que estava a decorrer com a maior naturalidade e as coisas pareciam que estavam claras, apesar daqueles primeiros dias que teve alguma dificuldade, mas que depois compensaram com mais 2 dias de prolongamento. As listas saíram, só que, infelizmente, houve alguma desarticulação entre o sistema e as listas afixadas. Resultado, os jovens dirigiram-se à escola para a qual o seu nome estava indicado, consultaram as listas, na chamada o sistema não tinha essa pessoa, tinha saído numa outra escola. Eu dou o exemplo de uma jovem que falou à comunicação social. Ela estava no Mutiaquevela, quando devia fazer o teste no Quilamba. Ora, do Mutiaquevela para o Quilamba, era impossível poder fazer. Bom, eu gostei de ouvir a senhora ministra dizer que terão uma segunda oportunidade a meio da próxima semana. Esperamos que sim, que elas tenham oportunidade, porque elas não tiveram culpa de não poder, desta pequena falha que houve no sistema ou desarticulação que aconteceu. De facto, os concursos são sempre uma dor de cabeça muito grande. Mas só em Angola, professor? Sim, talvez porque também a taxa de desemprego é muito grande no nosso país, também não estávamos muito habituados ao sistema de concursos, enfim, é um aprendizado que vai ainda levar o seu tempo, mas pronto. Aqui o concurso da saúde fez-me pensar numa situação. Se por um lado há candidatos a mais em algumas áreas de especialidade, há candidatos a menos em outras. Exatamente. E se há uma província que tem mais candidatos, há outros que não. Talvez devêssemos ter o cuidado. Por exemplo, eu ouvi o BIE, que não tem concorrentes para... A Lunda Sul também não? Tem poucos? Tem poucos. Também, não, a Lunda Sul tem poucos. Tem poucos. Tem poucos, mas o BIE, acho que há uma categoria que não tem nenhum concorrente. Tem 5 vagas e ninguém concorreu para médico especialista. Bom, talvez tivesse o Ministério da Saúde publicitado e os governos provinciais, em articulação com os governos provinciais, a possibilidade dessas províncias acolherem candidatos de outras províncias. Para fazer o concurso, eu acho que isso não seria muito difícil, porque a maior parte das nossas províncias tem escolas que têm lares. Muitas vezes os lares estão fechados, não tem ninguém a ocupar. Para 2 dias do teste, seria bom que esses se deslocassem de uma província para outra para poder se candidatar, porque
5 vagas que ficam por ocupar, além da necessidade do quadro que a província tem, é um desperdício de facto que não se tenha tido isso em consideração. Eu penso que é uma chamada de atenção que a gente faz aqui para que os próximos concursos, estou a dizer da saúde, mas pode ser das outras áreas também, criar uma sinergia entre os governos provinciais e os ministérios de tutela, para que outros candidatos de outras províncias se possam movimentar, como vimos, acho que um ou outro candidato que foi fazer na outra província e tem mais chance de poder entrar, porque o número de candidatos é relativamente reduzido e tem baixo. Bom, a correção automática, o que é que vai evitar? De concreto, Susana? O que é que vai evitar? Olha, sinceramente, os concursos públicos de ingresso ao nível do nosso país, especialmente na educação e na saúde, têm sido um fracasso constante. Ainda recentemente ouvimos a reclamação de candidatos relativamente à educação. Por exemplo, o que eu disse há bocado, a questão das casas também foi automático, foi o que foi. Eu sinceramente não percebo qual pode ser a solução. A solução tem que ser maior seriedade das pessoas. Que estão à tem frente que haver, dos processos. Sim, tem que haver fiscalização, monitoria, porque as pessoas aproveitam-se desses processos para pôr as pessoas da sua conveniência, para prejudicar outros. E muitas vezes as pessoas, mesmo depois de aprovadas, enfrentam sérias dificuldades para o ingresso. Eu, em resumo, ia dizer mesmo que tem sido um fracasso e é preciso se estudar o modelo e mudar o modelo, e que estas pessoas que aplicam os concursos têm que ser fiscalizadas. Caso contrário, vamos ter essas situações a repetirem-se ano após ano, e são expectativas que se criam, são pessoas que acabam excluídas injustamente em benefício do amigo, do sobrinho, são sempre as mesmas pessoas que acabam por ter oportunidade. Então, o governo ao mais alto nível tem que colocar a mão nessa questão, porque infelizmente as pessoas não têm sabido lidar com essa questão. Tem sido fracasso atrás de fracasso. Sandra, vamos olhar para os números. 1.242 vagas na carreira médica, 2.757 em enfermagem, 1.691 para técnicos de diagnóstico e terapeuta, 779 vagas ao apoio hospitalar. Portanto, são os números para serem preenchidos, as vagas para serem preenchidas. Exatamente. Com mais de 77 mil candidatos. É isso. De facto, o contingente de candidatos e vagas, aqui é uma lacuna muito grande. Sobretudo nas vagas para a carreira médica, que as 1.200, por tudo indica, não vão ser desde já preenchidas, quando muitos candidatos não aplicaram-se às outras províncias e concentraram-se mesmo em Luanda. Devemos refletir em torno das condições que são criadas, não é? Porque as pessoas que aderiram a este concurso já vão ouvindo testemunhos, não é? O Ministério da Saúde, sim, está à frente do concurso público, acompanha até a altura que esses candidatos são selecionados, mas depois há a fase que entram os governos provinciais. Sim. É preciso que haja condições de atratividade para que os médicos especialistas, médicos gerais, para que eles possam ter vontade, não é, e motivação para trabalhar em outras províncias que não seja Luanda. É preciso nós desfazermos as mentes dos candidatos, dos potenciais candidatos aos concursos públicos, porque Angola não se concentra em Luanda. Mas para que Angola não se concentre em Luanda, é preciso que as outras províncias criem, de facto, condições para receberem os quadros. Sim. Porque a expectativa que um quadro tem, aliás, foi uma ideia incutida, sobretudo nós jovens, pensamos em nos formar no nível superior e ingressar para a função pública. Isto mata a economia, porque em outros países
não é pensar em fazer o ensino superior, nem tampouco ingressar para a função pública para que haja realização do indivíduo. É preciso impulsionar as pessoas a terem profissões independentes, a serem técnicos acima de tudo. E depois, se tiver vontade, vá fazer o curso superior. Não vou dizer no caso da saúde, mas de uma forma geral da administração pública. Este regime da administração pública, das carreiras da administração pública, veio matar a valorização do técnico profissional. É preciso se rever isto e é preciso revermos também a questão do acolhimento, da hospitalidade nos governos provinciais, para que os candidatos tenham a vontade de se candidatarem e trabalharem nestas províncias. Falhas sempre existem, acho que em todos os processos é muito natural que existem falhas, só não podemos tolerar falhas, né, do pessoal que trabalha no gabinete do Presidente da República e dá dados errados. Isso não se tolera, é um mais alto nível. Mas falando de um concurso público da saúde, falhas sempre existem e foi muito boa a atitude da ministra em dar a cara e reconhecer as falhas que existiram e apontar também, da parte dos candidatos, quais foram os pressupostos que não foram cumpridos. Olhamos novamente para a problemática do atraso, que a população angolana precisa, sim, passar por uma reeducação no que se refere à pontualidade. Somos muitos que devemos passar por esta reeducação. Entretanto, os constrangimentos são naturais em processos de tamanha complexidade e, sobretudo, se olharmos para o número de candidatos e o número de vagas a serem ocupadas. O bom disso tudo é que estas pessoas vão ter a oportunidade de ultrapassar estes constrangimentos, mas eu acho que um maior constrangimento é ver províncias que não conseguiram ter candidatos suficientes de acordo com a cota que foi atribuída. É preciso o país refletir, é preciso o Estado refletir o que é que pode ser feito, de facto, para atrair esses profissionais para trabalharem nos municípios mais longínquos. É preciso olharmos para a questão dos subsídios. Subsídio de isolamento, subsídio criem subsídios que vão agregar ao salário base que estes profissionais vão ter como contrapartida, mas que lhes garanta a deslocação, que garanta também alocar a família para quem já tiver, porque não basta só eu ir trabalhar, mas não ter condições, não ter infraestruturas necessárias para poder trabalhar. A motivação de um quadro, a motivação de um recurso humano mede-se exatamente por aquilo que ele tem enquanto condições, não só no seu local de trabalho, mas também no ambiente em que ele está envolvido, porque as comunidades precisam de médicos. Mas para os médicos irem para lá é preciso que haja condições. Eu toco muito nessa tecla das condições, porque são muitos quadros que já passaram por determinadas vergonhas, por terem vontade de facto, contribuir positivamente para o engrandecimento desse país e que não foram devidamente aproveitados. E já aconteceu, alguns médicos foram e depois acabaram por abandonar, foram para o interior do país e acabaram por abandonar. Mas eu não concordo muito quando a Sandra diz que é natural processos desta complexidade. É natural haver algumas falhas pontuais, mas falhas graves como esta, por exemplo, que a professora Luísa focou, de alguém que tem que fazer num determinado ponto e calha tão longe, impossibilita que aquela pessoa faça a prova. Ainda que for dada uma segunda chance, todos nós fomos estudantes e a pessoa prepara-se a todo um ambiente psicológico que se cria e que não é garantido que no dia a seguir ou que vai haver a mesma atenção na correção destas provas. Serão apenas oportunidades que vão ser dadas ou estes candidatos vão ter a mesma oportunidade. As provas dos que já fizeram já estão a ser corrigidas? Não. Portanto, quando nós temos um ministério, estamos a pagar, o Estado está a investir, é preciso que haja um mínimo de qualidade e de resposta em relação a estes serviços. Mas aqui essa discussão... Não, sim. Sim, focava também a parte das pessoas candidatarem-se para uma determinada área. Este realmente é um problema, porque muitas das vezes as pessoas candidatam-se para certas áreas só com o objetivo de entrar para a função pública. E uma vez que ingressam, depois de 1, 2 anos, ou muitas das vezes com algumas ajudas, com menos tempo, transferem-se para outras áreas no litoral, por exemplo, Luanda, Benguela, por exemplo, e deixam
aquela província que Desprovida. o recebeu desfalcada, desprotegida. Então é preciso que se criem mecanismos, uma vez que a pessoa concorreu para aquela determinada área, que preste pelo menos por um determinado tempo serviço àquela área. Muito bem, vamos passar para o último assunto desta noite. O candidato do PAIGC às eleições de 29 de dezembro na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, denunciou em Luanda a existência de uma agenda estranha à Guiné, movida por questões religiosas, étnicas e tribais. Em declarações à imprensa, depois de ser recebido em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço, a quem deu a conhecer novas evidências em torno de todo o processo eleitoral, Domingos Simões Pereira reagiu ao facto de Umaru Embalo ser considerado vencedor das eleições de 29 de dezembro, querer tomar posse à revelia, mesmo quando o Tribunal Supremo ordenou a recontagem dos votos. Professora Luísa Grelo, o que é que representa esta visita de Simões Pereira a Angola? Um desabafo, porque acho que só pode ser um desabafo, um apoio moral, porque Angola o que é que pode fazer? Exatamente, Angola pode fazer alguma coisa nessa fase? O que é que pode fazer? Sim, pode influenciar ou pode tentar pressionar junto das autoridades, mas é um problema interno, é um conflito. Quer dizer, a Guiné-Bissau, eu quando comecei a acompanhar o processo da Guiné-Bissau, eu fui recordando dos países dos PALOP. A Guiné-Bissau, ao contrário de Angola e Moçambique, não teve guerra civil, mas esteve sempre em crise político-militar. Quer dizer, não teve guerra civil, mas tinha sempre crise instável. Muito instável. Assassinatos de presidentes, golpes de Estado, enfim, um conflito muito grande. E, portanto, quando agora eu vejo isso, parecia-me que há uns 4, 5 anos atrás, as coisas estavam a tentar melhorar, parecia que já estava a encontrar-se uma certa estabilidade. O Domingos Simões Pereira era até 2019 primeiro-ministro de Mário Vaz. Do ponto de vista anormal, é demitido, o Mário Vaz demite. Agora parece que há uma aliança entre o presidente eleito agora, portanto, o Cissó Embalo e Mário Vaz. Acho que fizeram uma coligação para combater o Domingos Simões Pereira. As razões de fundo eu não sei, mas, bom, do ponto de vista do conhecimento que tem Domingos Simões Pereira, que é uma pessoa muito bem vista, muito bem posicionada na Europa, uma pessoa que tem experiência, tem conhecimento, esteve muitos anos à frente da CPLP, como secretário executivo. Como secretário executivo, portanto, é uma pessoa que tem alguma experiência de governação e também esteve como primeiro-ministro na Guiné-Bissau, eventualmente pudesse dar uma outra situação. Mas nós aqui discutimos na semana passada a questão das eleições em África. São sempre muito conturbadas. Este conflito que começou já há algum tempo a esta parte, portanto, desde a campanha eleitoral, primeiro houve assim um acender dos ânimos, depois pareceram que as coisas serenaram e agora outra vez a confusão na aceitação dos resultados. A ser verdade o que disse Domingos Simões Pereira relativamente às irregularidades apontadas ao processo da proclamação do candidato vencedor, de facto é grave. De facto é grave porque, segundo ele, não houve atas de consolidado nacional, nas 10 regiões não houve atas das assembleias de voto. Isso é grave, Como é que há mais eleitores do que inscritos nos boletins, nos livros, nas atas? Quer dizer, não consigo entender como é que isso aconteceu. Há irregularidades. Por outro lado, há aqui uma relação dissonante entre o Tribunal Supremo deles, sim, que funciona como tribunal eleitoral, e a Comissão Nacional Eleitoral. Quer dizer, aqui há
alguma... Há dados que não batem, certo? Há dados que não batem e há alguma desarticulação, e se formos analisar do ponto de vista da hierarquia, neste caso a Comissão Nacional Eleitoral desrespeitou uma orientação do Tribunal que orientava a recontagem dos votos. Ele vem aqui dar a conhecer o seu ponto de vista relativamente ao que se passou, para ter algum respaldo moral, algum apoio. Não passa disso. Já que o que é que Angola Apoio pode moral, fazer? O que é apoio, que Angola pode fazer? respaldo legal. Há muitos interesses na Guiné-Bissau. O petróleo que vai começar a ser explorado pode ser uma dessas. Muito bem. Mas não podemos nos esquecer que a Guiné-Bissau funciona como uma plataforma giratória do narcotráfico. E isso é, de facto, o grande problema da Guiné-Bissau está exatamente nos traficantes, que têm o domínio da situação econômica e tudo mais. E além de também interesses da expansão do islamismo. Podem ser essas algumas das razões que põem Susana, em perigo uma denúncia muito grave feita por Simões Pereira. São esses denúncias interesses estranhos. graves, mas não são muito diferentes das queixas que têm sido feitas por partidos de oposição em processos eleitorais ao nível do continente africano. É uma batata quente que chega a Luanda, na medida em que aqui estamos a ver as relações do PAIGC também, que é um partido histórico, com o MPLA, então são partidos que têm boas relações. O partido que governa Angola é o MPLA, mas estamos a falar de situações muito próprias e internas da Guiné-Bissau. E mais, também a Angola já enfrentou esse tipo de contestação ao nível de quem perdeu a eleição, e o discurso do partido que governa foi sempre de que são reclamações infundadas, etc. Então, penso que fica aqui muito difícil um posicionamento mais claro ao nível da Angola, aliás, porque qualquer posicionamento um pouco mais claro pode ser encarado como ingerência externa em relação àquilo que são os assuntos internos da Guiné-Bissau. Mas, obviamente, ele vem a Angola porque Angola tem tido um papel preponderante ao nível da Guiné-Bissau, no plano político, inclusive no quadro da garantia da estabilidade político-militar naquele país. Como disse a professora Luísa, o máximo que poderá receber de Luanda é um apoio moral, mas essa é uma situação que tem que ser resolvida no plano interno, ao nível da Guiné-Bissau, ao nível das estruturas. É um processo que também está em um tribunal da Guiné-Bissau. Há aí muitas forças a julgar, como a CDAO também, que inclusive já o seu responsável máximo já disse que gostaria de ter uma solução rápida deste problema. E eu penso que é uma novela que vamos continuar a assistir nos próximos meses. Ainda assim, o país precisa de avançar. Tanto é que o Maro Sissoko tomou posse simbolicamente. Susana. Sim, desculpa. Como a Kesa referiu, toma posse simbolicamente. Vamos ver, por exemplo, nós tivemos ao nível da Venezuela também. Nós temos o Guaidó que autoproclamou-se presidente. É um processo um pouco diferente, mas temos visto a dificuldade. Ele, inclusive, goza do apoio da esmagadora maioria da comunidade internacional, mas o presidente quem tem gerido o país continua a ser Nicolás Maduro. Essa tomada de posse é uma forma de pressionar todo esse ato, é uma forma de pressionar no sentido de se resolver rapidamente essa questão. Mas quando um tribunal superior tomou a decisão que tomou e deu essa, vai ser muito difícil que se imponha e vai agudizar ainda mais a situação na Guiné-Bissau, que tem sido praticamente um Estado que não tem conseguido construir instituições fortes. Seria bom que houvesse solução, e eu acho que a solução deve passar
poderia passar exatamente pelo respeito daquilo que foi a decisão do tribunal e, portanto, a revisão do processo, como já aconteceu em outros países africanos. A contestação de eleições é quase... É o prato do dia a dia em África. A nível, infelizmente, do continente africano, e nós temos que encontrar soluções no sentido de se ultrapassar este ponto. Mas eu repito, eu creio que a solução não vai partir da Angola, vai partir das próprias instituições. Sim, da própria Guiné-Bissau. Muito bem. Sandra, o Omar Sissoko, nessa tomada de posse simbólica, não teve a presença de dignitários internacionais, com exceção de, portanto, do embaixador da Gâmbia e do Senegal. Tal como eu disse muito bem, né, foi uma tomada de posse simbólica, porque aquilo que diz a lei na Guiné-Bissau é que o presidente deve tomar posse na Assembleia Nacional e quem deve lhe conferir a posse é o presidente da Assembleia Nacional. No caso, foi empossado pelo vice-presidente da Assembleia Nacional. Não tem peso legal nenhum, entretanto é mesmo apenas um simbolismo político. Mas se tivermos que olhar para a vinda de Domingos Simões Pereira, devemos aqui reconhecer que internacionalmente continuamos a ser vistos, Angola continua a ser vista como um grande fazedor da paz e como também um Estado que preocupa-se em manter a paz a nível do continente africano. Entretanto, vir buscar apoio moral e, sobretudo, vir informar com verdade, porque o Presidente da República é colocado numa posição justa, não é? Passo a expressão numa saia justa, porque o Presidente já emitiu um comunicado a felicitar Embalo por ter sido eleito como Presidente da República. E, estranhamente, não é? Vem o outro candidato, o candidato derrotado, vem informar com verdade, não é? Situações que, se calhar, a comunidade internacional não sabia e Angola, enquanto membro, não é? Enquanto subscritor da Declaração de Observadores da CPLP e dos PALOPes, não é? Acompanhou a par e passo as questões eleitorais. Então, havendo este contencioso e uma vez que o Presidente da República já tomou uma posição, eu penso que o candidato Domingos Simões Pereira vem aqui informar com verdade uma tarefa que tinha de ser feita pela nossa representação diplomática na Guiné-Bissau. Não chegar à informação de, por exemplo, terem sido apenas apresentadas 2 atas quando faltam 8 atas por apresentar, não se apresentou a ata nacional, entretanto, uma série de irregularidades que devem ser sanadas no âmbito deste contencioso e nós, enquanto Estado, não é, reconhecemos a soberania do Estado angolano, reconhece a soberania do Estado da Guiné-Bissau e é preciso que toda a posição que seja tomada doravante depois desta consulta que foi feita não se reverta então em ingerência em assuntos políticos internos. Estamos a falar de um contencioso eleitoral que está a ser tratado na mais alta instância da justiça ao nível da Guiné-Bissau. E também é preciso Angola, neste processo como tal, não vai haver grandes intervenções por causa da questão da soberania, mas é preciso Angola, na qualidade de fazedor da paz e na qualidade da gente que se preocupa em manter a paz no continente africano, olhar para a questão da Guiné-Bissau, porque é um Estado potencialmente tem muitos recursos e infelizmente tem sido alvo de muitos interesses a nível externo. Sandra, assim mesmo para terminar, o facto de estarem ausentes as personalidades internacionais e qual é o interesse, no fundo, que tem a Gâmbia e o Senegal que se fizeram presentes, os seus embaixadores? Bem, dentro daquela que é a plataforma geopolítica que fazem parte estes países, eu penso que, desculpe, numa primeira fase, por ser apenas um simbolismo, estes países estão a mostrar que estão com o Omar Sissoko Embalo. Muito bem. E é com a Guiné-Bissau que colocamos ponto final a esta edição de Política no Feminino. Nós vamos voltar na próxima sexta-feira. A todos continuação de uma boa noite e um bom final de semana.